Nesse vídeo eu quero tirar dúvidas de algumas pessoas em relação à emoção, razão e impulsividade. Na verdade me perguntaram sobre razão e emoção, a questão de emoção versus razão. Só que existe aí uma informação muito importante dentro da numerologia que eu acabo trabalhando, que você acaba precisando prestar atenção na emoção, na razão, emoção-razão ou na impulsividade. Segundo os estudos que eu faço em relação à numerologia, o que acaba acontecendo? Quando eu calculo o mapa, eu tenho lá, se você deve, presta bastante atenção nessa frase, se você tem a característica de decidir pela razão. Decidir, não que você vai ser só uma pessoa racional. Porque muitas pessoas me perguntam assim: ah, Vande, mas se eu sou razão, eu não posso sentir, eu não posso me empolgar, eu não posso me divertir, e não tem nada a ver. Então presta atenção. Algumas pessoas têm a característica de decidir, né, bater o martelo, como dizem, com a razão. Outras pessoas com a emoção. E outras, emoção e razão. As duas precisam estar em acordo. Mas como eu disse no início, né, nós temos a impulsividade, que também é muito comum, independente se você é emoção ou se você é razão. Então, tentar deixar um pouco mais claro dessa forma que a gente visualiza essa informação sobre razão. Quando eu vejo no mapa que uma pessoa é razão, ela vai decidir, ela vai finalizar o processo de decisão com a razão. 1 mais 1, 2. Ah, mas eu estou sentindo que poderia ser 3. Razão decidiu. Eu sei que não faz sentido essas contas, mas é só um exemplo bem jogado. Então, quando você decide com a razão, é porque dos porquês. Então você decide com base no seu raciocínio, no seu racional, independente do que o seu emocional está dizendo. Se o seu mapa diz que você é uma pessoa que deve decidir com a razão. Quando nós vamos para a pessoa, a emoção, eu vou sentir e decidir pelo sentir. Aí que tem uma pegadinha que eu já vou explicar. Eu vou decidir pelo sentir, mas a minha mente está dizendo que eu não deveria fazer, porque não é certo, porque isso, porque aquilo. Você está sentindo? Detalhe, não é porque você sentiu que você já vai sair fazendo, isso é o que? Impulsividade. Então o que você vai fazer? Você vai prestar atenção no seu sentir, da mesma maneira faz essa relação. Quando uma pessoa é razão, ela para, pensa para poder decidir com a razão. A pessoa que é emoção, ela sente, entende o sentir para tomar a decisão. Tá pegando? Então a razão e a emoção são idênticas às formas de decisão, uma com o racional e uma com o emocional. A impulsividade, ela pode entrar em qualquer momento, independente da pessoa ser razão ou emoção. Porque uma pessoa razão pode dizer assim: nossa, eu pensei aqui rapidamente e já saí fazendo. Impulsividade. Nossa, eu só senti e fiz. Impulsividade. Então é muito importante de você entender que o fechar a decisão precisa ser com determinada característica, mas dentro daquilo que eu disse existe uma categoria de pessoas que elas precisam pensar, depois sentir e entrar em acordo. Você fala: nossa, mas isso é muito complicado, ela tem que pensar, decidir, e se a emoção e a razão elas não entrarem em acordo? É aí que é o problema. É por isso que existe algumas pessoas que elas são o quê? Pessoas que elas ficam com muitas dúvidas na hora de decidir algo. De manhã decide fazer almoço, né? Aí de manhã ela pensa assim: nossa, eu vou fazer lasanha. Aí passar algumas horas ela sente: mas eu queria comer uma salada. Aí quando chega na hora do almoço ela faz, sei lá, um peixe. Por quê? Porque não entrou em acordo entre emoção e razão, esse equilíbrio. Então é muito importante você saber qual é a sua característica, entender como ela funciona. Então não tem um versus ninguém, tem a característica que é sua. Claro que entre outros estudos que você encontra na internet e outras linhas de estudo, você vai ver de uma forma diferente, avaliando o seu comportamento. A numerologia não, eu vou avaliar o seu mapa e vou dizer o que você deveria ou seria o mais adequado para você ou não. E como que você vai testar isso? Simples. Você tem a informação, testa, faz e verifica os resultados. E isso já são muitos e muitos anos fazendo e eu dou certeza que
funciona. Então, se você quiser saber até um pouco mais do que eu disse sobre emoção e impulsividade ou razão e impulsividade, vai nesse vídeo aqui que eu explico um pouco mais detalhado. Ficou com dúvidas? Deixa nos comentários que com certeza eu vou fazer outros vídeos. Até o próximo. Fui!